Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Francisco. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade do nosso cotidiano, de nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia feita com qualidade. Cuidado e atenção, que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na nossa segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para que esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo? Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nesta entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Loki 2. Mas não é Continua. Mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a Bit Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Brenner. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado, para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta mesma edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimigo da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, há uma alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial. Para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado, por isso vale debatê-lo como a BITS faz na nossa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas não sei, acho que falta alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar o BIT Ciência, está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Sara. E nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece uma atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma! Estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam essencial para descobertas de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Samara. Mas, não sei. Acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a Bit Ciências está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Felipe. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado, para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de cura de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Sara, mas não sei, acho que está faltando alguma coisinha. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a Bit Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Muniz. E nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na nossa segunda reportagem desta edição.
E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para essa etapa, que para muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de graves doenças. Por exemplo, Acho que é um tema complicado. Eu acho que vale a pena debatê-lo como a BIT faz nesta entrevista com a professora Denise Tavares. são 3 ótimas produções, mas acho que não sei, acho que está faltando alguma coisa. Ah, claro, nossa vinheta. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Carol. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado, para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto muito polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial à descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo, Tema complicado mesmo. Por isso mesmo que vale a pena debatê-lo, como a BIT fez nessa entrevista com a professora Denise Tavares. são 3 ótimas produções. Mas acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Galvão. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo? Tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Carol. Mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciências. É isso aí, Gabriel. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca no envelhecimento. Esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes científicos em animais. Afinal, alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam para essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Léo. Mas, não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciências está no ar. Sejam bem-vindos à 34ª edição do BIT Ciências. É isso aí, Caroline. Essa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você pode conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para que essa etapa, que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado.
Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Gabriel. Mas não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BITS Ciências está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição de BITS Ciências. É isso aí, Carol. E nessa edição reunimos as 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento e este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimigo da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado, né? Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como o BIT faz nesta entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Sofia. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir nessa segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma. Estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Exemplo? Tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como a BITS faz nesta entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas... não sei, acho que tá faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Tchau. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Vitória. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo, tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Eloá. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural de vida que merece muita atenção e cuidado, por ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção, que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, uma alternativa ou não para
a essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas e doenças graves. Por exemplo, Tema complicado, por isso vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Vitória, mas não sei, acho que falta alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a BIT Ciências está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí. Thaís, e nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E, para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Mas polêmico, como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa de doenças graves, por exemplo. Tema complicado? Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Fulano. Eloá. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Malu. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado. E cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para que esta etapa, que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo? Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Malu, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciências está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Ana. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento. Esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Malu. Mas, não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que o BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Yasmin. E nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento. Esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não é... Foi bom. Muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debater como o BITS faz essa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Ana. Mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que o BIT Ciência está no ar.
Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, João. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado, para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de cura de doenças graves, por exemplo... Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Yasmin, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que o BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciências. É isso aí, Ana. E nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado, por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS fez nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Pinda, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciências. É isso aí, Marcele. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há uma alternativa, afirmam essencial para descobertas de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado? Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Daniel. Nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você pode conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado. Por isso mesmo, vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Marcele, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar aí, a BIT Ciências está no ar.
Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciências. É isso aí, Miguel. E nessa edição, reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca no envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, a gente está falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para esta etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Domênica. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. É para fechar um programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma. Estamos falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para esta etapa, muitos cientistas afirmam essenciais para ser descobertas de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo, vale debatê-lo como a BIT faz nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, mas não sei, acho que está falando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar que a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Eduardo. Nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida, que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem da edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, estamos falando de uma realização de testes clínicos em animais. Afinal, alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debater com BTS Pais nesta entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas não sei, acho que falta alguma coisa. A nossa vinheta, é claro, pode soltar. A BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí, Marcos. Nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade econômica do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento. Esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve a questão que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim, Marcos? Calma. Estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, a alternativa ou não para essa etapa, que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves. Por exemplo... Tema complicado. Por isso vale a pena debatê-lo com BTS, BITS, desta entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções. Mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar, a BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo.
A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que entrega o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim, Daniel? Calma, estamos falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo vamos debatê-lo com a BITS nessa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Marcos, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que o BIT Ciência está no ar. Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da BIT Ciência. É isso aí. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade do cotidiano do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, este processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merecem um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na nossa segunda reportagem dessa edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para muitas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Polêmico? Como assim? Calma, a gente está falando de realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo. Tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo como a BIT traz em nossa entrevista com a professora Denise Tavares. São 3 ótimas produções, Luan, mas não sei, acho que está faltando alguma coisa. A nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a BIT Ciência está no ar.